Hoje vamos dar uma olhada neste objeto que apareceu em nosso sistema solar. Nosso universo está repleto de paisagens e maravilhas incríveis. Só nos últimos 100 anos, mais ou menos, começamos a entender o que realmente existe. A NASA e outras agências espaciais estão sempre fazendo novas descobertas, ajudando-nos a entender melhor algumas das maravilhas cósmicas fora de nosso sistema solar. Há quem diga que a NASA nem sempre pode explicar algumas dessas descobertas, e uma das mais recentes foi um estranho objeto que apareceu ao lado do nosso Sol. Imagens tiradas pelo satélite da NASA mostram um enorme objeto esférico perto do Sol, até que ele seja lançado no espaço. Na verdade, eles são bastante comuns. Uma ocorrência corriqueira, descobertas como essa acontecem a cada 2 semanas. De acordo com a NASA, a aparência estranha é na verdade um tipo de atividade solar chamada proeminência, ou ejeção de massa coronal, um tipo de atividade ser lançada para o espaço, como a famosa imagem proeminência de 2012, solar, provenientes de uma região chamada de coroa, região mais externa da atmosfera solar, que se estende até cerca de 2 raios solares. As ejeções resultam de instabilidades magnéticas de grande escala. Pequenas quantidades do plasma solar podem ser deixando escapar uma bolha de matéria da coroa solar, que são, por vezes, mas nem sempre, associadas a erupções solares. As ejeções de massa coronal são um dos eventos mais espetaculares da atividade solar. Elas podem arremessar ao espaço bilhões de toneladas de plasma, bem como seus campos magnéticos embutidos. Esse material ejetado para o espaço, em velocidades de até vários milhões de quilômetros por hora, cria uma onda de choque no meio interplanetário. Somos capazes de detectá-las graças a um tipo especial de telescópio chamado de coronógrafo. Com o coronógrafo contorna-se este problema criando um eclipse artificial, ou seja, a facilidade. As ejeções que são apontadas em direção à Terra são chamadas de eventos de halo, porque quando se aproximam na Terra, parecem cercar o Sol como um halo. Viajando a uma velocidade média de 1 milhão de quilômetros por hora, uma ejeção tipo halo geralmente atinge a Terra entre 2 a 4 dias e pode causar uma tempestade geomagnética. Mas o objeto capturado em 11 de outubro de 2021 não está preso ao Sol. Primeiro vemos uma sombra alongada movendo-se através das nuvens de plasma antes que o objeto realmente esférico se torne visível. Existe alguma explicação para isso? Então, em vez de uma proeminência, muitos sugerem que possa ser um grande planeta. O que poderia ser? Hoje daremos uma olhada no acidente que acabou de ser encontrado no universo. O mundo está cheio de coisas muito raras e incomuns, desde nosso próprio planeta Terra até os confins do cosmos. Sejam descobertas naturais ou experimentos de laboratório realizados com sucesso, a inovação científica muda e evolui dia a dia, deixando-nos em um estado constante de muita admiração. Quando se trata de compreender os meandros de nosso cosmos e sistema solar, os cientistas serão os primeiros a admitir que não estamos nem perto de saber tudo o que há para entender. E uma descoberta recente provou que mesmo as coisas que pareciam bastante simples podem ser muito mais complexas do que pensávamos inicialmente. Existe um objeto bizarro, que não é uma estrela ou um planeta, que está correndo pela galáxia da Via Láctea, o que deixou os cientistas da NASA chocados e perplexos. Eles descobriram por acaso e estão tentando descobrir o que exatamente é. No entanto, primeiro, como eles o chamaram de acidente, bem, parece que foi um encontro casual, um acidente, se você quiser,
que realmente trouxe esse objeto bizarro no espaço à sua atenção, quando meio que entrou em suas fotos enquanto eles estavam procurando fotos de outra coisa. Na verdade, este objeto, oficialmente denominado pela NASA como WIS, IAJ1534229.75, está muito presente em nossa Via Láctea, e pode haver mais à espreita lá. Para aumentar o mistério em torno do objeto, ele desafiou os esforços dos cientistas da NASA para descrevê-lo. Incrivelmente, não é uma estrela e não é um planeta, é algo intermediário. O que exatamente é isso? Algo único. Supõe-se que esta é uma estrela fracassada. Uma estrela que falhou é chamada de anã marrom. Anãs marrons às vezes desafiam a caracterização e o acidente é o melhor exemplo disso. O acidente não se parece com nenhuma das pouco mais de 2.000 anãs marrons que foram encontradas em nossa galáxia até agora. Com efeito, as anãs marrons são objetos no espaço que começaram como estrelas, mas não se transformaram em estrelas. Não há fusão nuclear acontecendo em um acidente, devido à escassez de massa, ao contrário do nosso próprio Sol. O motivo pelo qual não conseguiram se tornar uma estrela é que não tinham massa suficiente para impulsionar a fusão nuclear. No entanto, o acidente é muito grande, cerca de 80 vezes o tamanho do planeta Júpiter. Esta anã marrom bizarra é muito quente e levará milhões de anos para realmente esfriar. A NASA acessou o Twitter para dizer: anãs marrons não são exatamente estrelas e nem planetas, mas a descoberta de uma anã marrom com propriedades estranhas que os cientistas apelidaram de o acidente, sugere que pode haver mais anãs espreitando em nossa galáxia do que se pensava anteriormente. A NASA revelou que o acidente ganhou esse nome depois de ser descoberto por pura sorte. Ele escapou das pesquisas normais porque não se parece com nenhuma das pouco mais de 2.000 anãs marrons que foram encontradas em nossa galáxia até agora. David Kirkpatrick, astrofísico do IPAC, Universidade da Califórnia em Pasadena, Califórnia, disse: este objeto desafiou todas as nossas expectativas. O acidente pode ter de 10 bilhões a 13 bilhões de anos, pelo menos o dobro da idade média de outras anãs marrons conhecidas, diz a NASA.